Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A coleta de hoje será pelas vocações. Tem algumas vocações que, para poderem chegar onde Deus quer, necessitam de uma pequena ajuda. Então, a coleta de hoje será pelas vocações que estão necessitadas. E hoje também é o dia da Santa Família, da Sagrada Família. Neste momento que os modernistas, não contentes de atacarem os mistérios sobrenaturais da nossa santa religião, da única religião que liga a gente com Deus. Só existe uma religião. E os modernistas não só atacam os mistérios sobrenaturais, mas resolveram atacar também a ordem natural instituída por Deus. Então convém expor e defender a doutrina sobre a família e o matrimônio. Deus criou o ser humano, homem e mulher, em vista da sua propagação através do matrimônio indissolúvel. Essa instituição data do paraíso terrestre, e nem o pecado original, nem os crimes que motivaram o dilúvio suprimiram as bênçãos dadas por Deus a essa instituição. Ela é a base de toda a sociedade humana, e nossos primeiros pais, Adão e Eva, são os pais de todo o gênero humano. No entanto, a família humana não se limita nem à transmissão da vida animal, nem à da intelectual, mas principalmente na cooperação da transmissão da graça divina, para a qual a família deve cooperar com todas as suas forças. Adão devia transmitir aos seus descendentes a graça recebida, que o elevava acima da ordem natural e o fazia participante da natureza divina. Ora, essa graça ele a perdeu para si e para seus descendentes, por causa da sua desobediência. Mas tocado pelo arrependimento diante do castigo de Deus, que Deus lhe impusera, Adão recebeu a promessa de um Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. E ele creu nesta promessa, creu e fez penitência e se salvou, tanto ele quanto Eva. Nosso Senhor é chamado o novo Adão, novo em oposição ao velho. Não que novo signifique simplesmente o mais recente, mas novo aqui significa santo. Novo aplicado a nosso Jesus Cristo significa graça divina. Nosso Senhor é o novo Adão porque ele nos comunica a graça divina, que é sempre nova, porque ela é eterna. E nos faz participar da vida divina, vida que não está sujeita ao envelhecimento, como a vida natural. Adão, o velho Adão, é assim chamado por causa do pecado. O pecado é a causa do envelhecimento do mundo. O mundo envelhece e morre por causa do pecado. Foi por causa do pecado que a doença e a morte entraram no mundo. Podemos, pois, dizer que a família humana tem dois grandes patriarcas, dois chefes, dois progenitores, Adão e nosso Senhor Jesus Cristo. Do primeiro herdamos a natureza, e junto com ela o pecado original. Do segundo herdamos a graça e a vida eterna. Adão teve dois filhos, Caim e Abel. Abel creu em nosso Senhor Jesus Cristo e viveu na graça divina. Caim não. E Caim, por inveja, matou Abel. Mas Adão depois teve outro filho, chamado Sete. E este foi como Abel, foi um bom filho. Creu em nosso Senhor que havia de vir. Os filhos de Sete foram chamados filhos de Deus. Os filhos de Caim foram chamados filhos dos homens. Por aí vemos que a família não é só de ordem material, animal, mas sobretudo de ordem espiritual. Sete comunicou aos seus filhos as suas virtudes. Por isso seus filhos foram chamados filhos de Deus. Caim já foi diferente. O ambiente na família de Caim não era o ambiente o melhor para se educar as crianças. E então seus filhos foram chamados filhos dos homens. Os pais legam aos seus filhos não só a vida do corpo, mas sobretudo a vida da alma. É claro que é Deus que nos dá a vida da alma e não os pais, mas os pais têm grande parte, grande responsabilidade nesta transmissão da vida da alma. Os filhos podem também ser melhores do que os pais, mas em geral eles imitam os pais. Veja Adão e Eva, se eles não tivessem pecado, eles teriam transmitido a graça aos seus filhos.
É Deus que dá a graça, mas teria passado por Adão e Eva. Em lugar da graça, eles transmitiram o pecado original. Mas como eles se arrependeram e creram em nosso Senhor Jesus Cristo, eles transmitiram a seus filhos estas duas realidades. Eles transmitiram o pecado e, ao mesmo tempo, transmitiram a fé. A herança de Adão e Eva, as duas coisas. O pecado original, que não tinha como mais apagar, e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que viria a apagar o pecado original. Então eles transmitiram, de certa maneira, o pecado e a graça. Claro, o pecado vem sempre de Deus, mas escutando Adão e Eva, Abel creu em nosso Senhor Jesus Cristo. Então passou também por Adão e Eva, a fé em nosso Senhor. O pecado vem deles, a graça vem de nosso Senhor Jesus Cristo. Abel creu em nosso Senhor Jesus Cristo e foi o primeiro justo, o primeiro santo da Igreja Católica, o primeiro a entrar no limbo, esperando o momento de entrar na visão beatífica. Quando nosso Senhor ressuscitou, quando nosso Senhor desceu aos infernos e se mostrou aos justos do Antigo Testamento, em seguida os levou para o céu. Abel é a imagem de nosso Senhor, que será morto por seus irmãos no Calvário, pois judeus são irmãos de nosso Senhor pelo sangue, pois nosso Senhor é de raça judia. Assim nas famílias verá sempre essa dupla herança possível, a de Adão, comum a todos, e a graça, a fé, própria aos pais que creem em nosso Senhor, e que levam seus filhos a receberem o santo batismo, e os educam na fé católica, no conhecimento da doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e na observância dos seus mandamentos. Os filhos de Sete acabaram se casando com as filhas de Caim, e as famílias se corromperam sobre a terra. Que fez Deus? Enviou o dilúvio, pois os homens haviam corrompido os seus caminhos. Mas Deus preservou uma semente. Que semente? Uma família. Sempre através de uma família. Sempre através de uma família que Deus vai agir na história dos homens. Primeira família, Adão e Eva, depois vem Noé, e haverá outras. Então foi a família de Noé. Preservado o dilúvio, a família de Noé vai repovoar a terra. Mas entre os filhos de Adão houve um que se comportou mal, Cã, faltando ao respeito devido a seu pai. Noé teve que o amaldiçoar. Quanto aos outros dois, Sem e Jafé, Deus abençoou. Noé transmitiu aos seus filhos tudo o que ele havia conservado, tudo o que ele havia recebido na ordem da natureza e na ordem da graça. Mas os filhos de Noé vão se perverter novamente, e o mundo vai cair na idolatria. E Deus vai separar novamente um chefe de família, e que será aquele que será o antepassado do qual nascerá nosso Senhor Jesus Cristo. Este homem será Abraão, que deixará a sua terra, partirá com sua família para a terra que Deus lhe mostrará. Esta família viverá errante, sem se misturar com nenhuma outra, para não se contaminar com as doutrinas pagãs dos povos que viviam naquela época. Abraão terá o cuidado de procurar para seu filho, Isaque, uma esposa no meio de seus parentes, para que ele não se case com uma mulher pagã. Hoje tenhamos o mesmo cuidado, pois a Santa Igreja nos prescreve de evitar todo o perigo de perversão da fé nos casamentos. Nenhum católico deve se casar com uma mulher não católica. E se a Igreja permite, às vezes, com certas restrições, esses casamentos, a gente vê bem o quanto a Igreja os evita e o quanto ela nos aconselha a evitar esse casamento devido ao perigo de perversão da fé. Importância de guardar a fé intacta. E hoje devemos acrescentar, nenhum católico deve se casar com uma moça progressista, modernista, liberal. Por quê? Por causa desse perigo de perversão da fé para o esposo e para os filhos. E o que se diz do esposo, deve dizer também da moça, evidentemente, da esposa. Uma moça na tradição não deve se casar com um rapaz que seja progressista. É evidente. Assim fez Abraão, e assim fizeram Isaque, assim fez Jacó, assim fizeram os judeus até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo,
que veio ao mundo no seio de uma família. Mas esta família é única na história dos homens, porque Nossa Senhora é a Virgem Mãe, a Mãe de Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Senhora é Mãe não só de Nosso Senhor, mas Mãe de todos os que creem em Nosso Senhor. Esta família é a primeira célula desta grande família que é a Santa Igreja Católica. Esta grande família recebe no seu seio todos que querem se converter. Mas essa família deve fazer o que fez Abraão. Isso é, se premunir, se precaver, se distanciar dos que não creem em Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas então o católico deve viver escondido dos outros, como os monges que se separam, que vivem num lugar separado, com clausura. Deve ser assim? Não. Mas o católico deve se lembrar que se ele está no mundo, ele não é do mundo. O católico deve conviver com o mundo, nas ruas, no mercado, nas oficinas, mas ele não é do mundo. O católico vive dentro e separado do mundo ao mesmo tempo. Dentro porque ele convive, separado porque ele não pensa como o mundo. O católico deve dar testemunho de que ele não se conforma com este mundo, como diz São Paulo na epístola de hoje. São Paulo na epístola de hoje nos adverte para não nos conformarmos com este mundo. Nós temos 2 missas no dia de hoje. Uma é que nós estamos rezando hoje, que é no primeiro domingo depois da Epifania. Os beneditinos guardam. E a outra que se rezam no ordo romano, que é a Sagrada Família. O Evangelho é o mesmo, mas a epístola é diferente. E na epístola de hoje, São Paulo nos diz para que não se conforme com este mundo. Não vos conformeis com este século, mas reformai-vos com a renovação do vosso espírito, para que conheçais a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Pela graça que me foi dado, digo, pois, a cada um dentre vós, que não presuma de si além do que convém pensar, mas pense com moderação e conforme a medida da fé, distribuída por Deus a cada um. Porque assim como em um só corpo temos muitos membros, nem todos têm a mesma função, assim, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada um de nós, membro um do outro, no Cristo Jesus, Senhor nosso. Então, não nos conformar com esse mundo, mas ao contrário, lembrar que nós somos membros da Igreja, e membros, portanto, uns dos outros. Guardar a união da caridade entre nós. E essa unidade da caridade está fundada na unidade da fé. O católico deve ser como um novo Noé, no meio da corrupção geral. Em Roma, bispos e cardeais se reuniram para tratar da família. 2 correntes se manifestaram nesta reunião. Uns querem seguir e aprovar, ou ao menos se entender, se conformar com a corrupção geral dos costumes, encontrar uma linha média, encontrar uma acomodação. E outros querem se opor a esta corrupção. Mas de onde vem essa corrupção? Ela vem de uma fonte, de um princípio, que não é outro senão o pecado de Adão e Eva. E que nos pode curar desse pecado de Adão e Eva, fonte de todos os outros pecados, senão nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, se o mundo, se todos aqueles que querem se conformar com o mundo não se converterem em nosso Senhor, eles não poderão encontrar o remédio que hoje está destruindo as famílias. Explicamos-nos melhor. Muitos bispos e cardeais querem sinceramente, ao menos parecem querer sinceramente. Eu creio que não há razão de duvidar da sinceridade desses bispos, desses cardeais. Eles querem o restabelecimento da família. Há até protestantes que o querem também. E penso que há até pagãos que querem também proteger a família. Mas todos esses seus esforços serão vãos se não se põe como pedra fundamental da família, aquela pedra que Deus mesmo, Ele mesmo pôs, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus e homem, nosso Salvador. É uma verdade tão simples, tão conhecida, e, no entanto, bem desconhecida, na verdade. O introito de hoje diz de uma maneira tão elevada e tão solene: em trono elevado vi assentado um homem,
a quem adora a multidão dos anjos, cantando em coro, eis aquele cujo império dura eternamente. Aclamai a Deus toda a terra, servi ao Senhor com alegria. Em um trono elevado vi assentado. Viram um varão, a quem adora a multidão dos anjos. É isso que falta? Se os pagãos não creem no Senhor, será em vão que eles tentarão construir a família. Se os progressistas diminuem nosso Senhor, será em vão que eles tentarão consolidar a família. E é por isso que o combate Monsieur Lefebvre e Dom Antônio é tão importante. Porque eles puseram o dedo na ferida, eles trouxeram o remédio para essa ferida, eles tiveram a coragem de levantar a voz e dar testemunho da verdade, com o risco de serem condenados pelo mundo e pelos homens da igreja. E justamente eles foram condenados, excomungados, condenados pelo Tribunal Civil da parte de Monsieur Lefebvre, condenado pelo Tribunal Civil de Paris. Por quê? Porque ele disse, fora de nosso Senhor Jesus Cristo, não há salvação. Fora da Igreja una, santa, católica, apostólica, romana, não há salvação. E como se pode ser excomungado por causa disso? Sim, Monsieur Lefebvre foi excomungado, porque os modernistas em Roma não suportam mais a sã doutrina. Mas os conservadores não defendem ele a família? Isto não basta. Como não? Isto não basta, porque é necessário defender o fundamento da família. E qual é o fundamento da família? Este homem do qual fala o introito, que os anjos adoram. Esse homem que é nosso Senhor Jesus Cristo. Deus e homem, em trono elevado, vinha sentado. O homem a quem adora a multidão dos anjos, cantando em coro, eis aquele cujo império dura eternamente. Aclamai a Deus toda a terra, servi ao Senhor com alegria. E esse fundamento, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a moral pode ser conservada sem se falar de nosso Senhor, pensarão alguns. Engano. A moral é inseparável do dogma. Mesmo os protestantes, mesmo os mais acirrados defensores da família, entre os protestantes, eles acabam aceitando brechas na moral, brechas na indissolubilidade do casamento, brechas no divórcio, brechas através do divórcio, brechas na permissão do uso de anticoncepcionais, de uma limitação do número de filhos de uma maneira que não é o que Deus quer. Uma família reduzida de hoje, ela vai contra a moral de Deus, contra a moral católica. Só a Igreja Católica ensina toda a moral, porque só a Igreja Católica tem nosso Senhor Jesus Cristo, que é o autor da moral. Os hereges, como os protestantes, têm uma parte da doutrina, mas isso não basta. A doutrina é um todo. Ter a cabeça de um homem sem o tronco, ou ter o tronco sem a cabeça, é ter um cadáver e não um homem. O que vale para os protestantes, infelizmente, vale também para os modernistas. Os modernistas não têm a integridade da fé, portanto, não têm a integridade da moral. E quem são os modernistas? Os conservadores são, por acaso, modernistas? Infelizmente, muitos chamados conservadores são deveras modernistas. Como Bento XVI, e como todos que são semelhantes a Bento XVI. Por isso, a restauração da família se fará unicamente com a doutrina integral da Igreja, como queria São Pio X. Omnia instaurare in Cristo. Omnia significa tudo, tudo instaurar no Cristo, tudo fundamentar, tudo construir sobre essa rocha que é o Cristo. Vieram os ventos, as chuvas, as tempestades, e a casa não ruiu, porque estava fundado sobre a rocha, diz o Evangelho, e a rocha é o Cristo. Que Ele seja o fundamento de nossas famílias, de nossos mosteiros, de nossa escola, de nossas vidas, para que possamos salvar nossas almas pela intercessão da Virgem Maria e colaborar na salvação de muitas outras, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.